ontem, empreendedores, executivos e também consultores e também profissionais afins tiveram a oportunidade de aprimorar as competências com a palestra Líder Empreendedor, como encarar em tempos de crise. Exatamente, Márcio. E para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com Moisés Ribeiro, que é Master Coach e diretor executivo da Brascoach. Bom dia. Bom dia. Obrigada Bom pela dia, presença. seja bem-vindo. Como é que foi a receptividade desse assunto ontem, nessa palestra que você ministrou? Estou muito feliz porque nós tivemos lá cerca de 100 pessoas interessadas em empreendedorismo, em liderança, em coaching, né, que era o mote daquilo que nós estávamos trabalhando, principalmente relacionado à crise. E a receptividade foi muito boa, porque nós começamos inclusive com uma frase do Nizam Guanais, um dos maiores publicitários do Brasil, que diz que numa crise existem dois lados, os que choram e os que vendem lenço. A escolha é nossa, né, de que lado nós queremos ficar. E nós conversamos bastante sobre criatividade, como criar em tempos de crise e como usar o processo de coaching que dá foco na solução para viabilizar soluções, viabilizar alternativas, opções, entendimentos, percepções diferentes para vencer em tempos em que as pessoas estão falando bastante de crise. E até para as pessoas de casa entenderem, eu queria que você explicasse para a gente e também para o nosso telespectador o que é o coaching. Coaching é uma metodologia de desenvolvimento humano. É um processo que reúne técnicas e ferramentas capazes de potencializar recursos que a pessoa já tem, o colaborador, o líder dentro da organização, acelerar resultados e fazer com que se atinja objetivos mais rapidamente. É um catalisador de desenvolvimento humano. O coaching, ele primeiro dá clareza de objetivos, dá um norte onde a pessoa quer chegar, que é chamado de estado desejado. Depois ele vem com ferramentas, dando para o cliente que nós chamamos de coachee, autoconhecimento, autoconsciência, isso é chamado de ponto B, ou, aliás, ponto A, estado atual, de onde ele está saindo. E entre o ponto A e o ponto B nós temos um caminho, né, uma jornada. Então há ferramentas que vão dar aí um plano de ações, um planejamento estratégico para ele seguir o caminho com mais assertividade. Basicamente é isso. E é o tipo de profissional que ele se adequa em todas as áreas de atuação, porque você vê atores, você vê executivos, jogadores, né? Apresentadores de TV, todo mundo. Eu acho que é quase que obrigatório você ter um profissional desse do lado para que ele possa potencializar o que você tem de... Assim, tá aquela dificuldade, ele vai lá e começa a abrir os caminhos para você, digamos assim. Perfeito. Há cerca de 15 dias atrás, nós trouxemos para Salvador o Timothy Galway, que foi o precursor do coach há 40 anos atrás, ele já tem 77 anos, e ele escreveu o livro The Inner Game, que é justamente o jogo interior. E ele diz que, é lógico, todos nós queremos performance, queremos resultados, né? Queremos atingir objetivos mais rapidamente. Mas ele diz que você, para fazer isso de melhor maneira, é necessário que você tenha aprendizado de um lado, né? É um triângulo, performance em cima, aprendizado de um lado e diversão, né? O prazer, o curtir, né? Então, quando nós temos uma organização ou um profissional que ele consegue aprender bem, né, dentro da empresa, quando ele consegue curtir, ter prazer naquilo que ele está fazendo, então de maneira natural surge a performance. É lógico que isso está relacionado a desenvolvimento de competências, né, a mudanças de comportamento, atitudes que devem ser implementadas. Então, quando temos um profissional coach que vem nos ajudar em todos esses aspectos, então isso vai aumentar o nosso nível de consciência, né, e, ao mesmo tempo, o nível de responsabilidade. Alguém só faz alguma coisa quando ele tem uma percepção ampliada do que precisa ser feito e, mesmo tendo consciência, é necessário que depois ele assuma a responsabilidade, ele veja que ele é responsável por aquilo, né? Então, isso de maneira natural fomenta a performance, fomenta os resultados do desempenho. Moisés, e como encarar esses tempos de crise? Explica aí pra gente esse segredo que a gente também está querendo... A coisa está complicada. Olha, primeiro, encarar de maneira positiva. Nós percebemos que os empreendedores, em tempos de crise, eles têm visto possibilidades. Dizem que problema é a distância, aliás, o coach diz isso, que problema é a distância entre o estado atual e o estado desejado.
Então, se nós tivermos essa perspectiva, então nós não vamos ficar dando foco no problema, nós vamos dar foco na solução. E o coaching ele veio justamente para ver que existem outros caminhos, né? Existem alternativas diferentes para buscar essas soluções. Então, eu entendo que nós temos que ver com uma perspectiva positiva, né? E usando aquilo que a gente tem de melhor. Se você dá foco naquilo que você tem de melhor, você... tem uma frase que diz que quem quer, cria recursos. Isso. Quem não quer, continua criando desculpas. A escolha continua sendo nossa. Olha só, um exemplo bem básico que a gente poderia dar. Você está faltando água na sua casa. Aí você tem que procurar maneiras de armazenar água. Isso já é uma tentativa de fugir do problema e não ficar reclamando, eu não tenho água na torneira. Eu já tinha ouvido isso e, pelo que você está falando agora, casa muito bem, né? Sim. Você me fez lembrar também uma outra história. Eu estava numa praia e estava um dia meio chuvoso e apareceu o rapaz do picolé, do sorvete. E o meu colega disse o seguinte: olha, você deu azar hoje porque tá frio, você vai vender pouco. Ele disse: não, é o dia que eu vendo mais. Eu perguntei: como assim? É porque ninguém vem, só eu que venho. Então todos os clientes que tem, mesmo sendo poucos, mas eu não tenho concorrência. Então, quer dizer, ele deu foco naquilo que era positivo. Um outro exemplo que nós temos, né? Típico caso, o cidadão colocou placas de outdoor, né? Ao longo da estrada. Banheiros limpos a 10 quilômetros, banheiros limpos a 5, a 2, a 1 quilômetro. Quando você chega lá, o quê? Um restaurante, uma churrascaria, quer dizer, ele não ofereceu churrasco, não ofereceu PF, não ofereceu o comercial, ele ofereceu um diferencial. Então é alguém que criou em tempos de crise. Aliás, é só pegar a palavra crise, tira o S, joga para frente e coloca lá um cifrão. O que ficou? CRI, dinheiro. Então, em tempos de crise, usar de criatividade. O coaching é um processo que vai ajudar bastante nesse sentido. E nós estamos trazendo para Maceió um programa de treinamento, coaching para líderes e empreendedores, será feito no mês de outubro, 16 a 18 de outubro, no Jatiuca, com 28 horas, que irão ajudar as pessoas que estarão lá junto conosco justamente ter essa perspectiva de solução baseada na metodologia coaching. Ok, muito obrigada pelas informações. Acho que foi muito É um paulista baiano. Pois é. Uliana, muito obrigada pela presença. Você é uma querida, né? É meio baiana, meio alagoana, que está assessorando aqui. Muito obrigado e sucesso, Moisés. Muito obrigado.